Pai do Senhor com os irmãos. Bem. Tudo bem, irmãos? Como é que foi a semana aí? Boa. Bom, né? Bom. Deus, como eu sempre falo, continua guardando as nossas vidas, né, irmãos? Irmãos, hoje é a lição de número 10. Nos dá continuidade aí a essas lições que estamos tendo. Lição número 10, com o tema Provai se os Espíritos são de Deus. O nosso texto áureo diz assim: amados, não creiais em todo o Espírito, mas provai se os Espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. 1 João 4:1. Provai se os Espíritos são de Deus. É aquela regrinha básica, né? Por que provar? Por que provar? Se estamos tendo esse ensinamento para que provamos, significa que tem, né? Tem, existe. Então serve para os nossos dias também, porque tem falsos profetas, né? Continuação no versículo diz: porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Podemos repetir a mesma pergunta da aula passada, né? Será que existe nos nossos dias? Será que existe? Porque não dizer até no nosso meio? Não existe pouco, né? Não existe pouco, Na minha opinião. Não, mas o versículo, como já disse, né, nos dá a entender isso. Provai, que já existe, já se tem se levantado no mundo, né? Então existem muitos falsos profetas e é por isso que temos que provar sempre, né? Aí a verdade prática diz assim: através dos dons espirituais, a igreja discerne os espíritos enganadores. Irmãos, tem algo que nós vemos no nosso meio, né? Vamos falar principalmente primeiro da nossa casa, né? De uma forma geral também. Às vezes o que acontece? A gente busca o batismo com o Espírito Santo e acha que já atingiu o auge, né? Recebeu o batismo com o Espírito Santo, não, agora atingiu o auge, está tudo bem, né? Vamos parar por aqui, né? A gente meio que relaxa, né? Quando a Bíblia nos dá aí vários dons, né? Vários dons. São quantos dons, irmãos? Vinícius? Quantos? 9 dons, né? São 9. E a gente às vezes, né, fica só, não, estou batizado com o Espírito Santo, falo em línguas, e não buscamos, né? E a verdade prática diz assim: através dos dons espirituais, a igreja discerne os espíritos enganadores. Então, irmãos, nós precisamos voltar urgentemente à busca pelos dons do Espírito Santo. Precisamos buscar urgentemente, né? Porque tem se levantado muitos falsos profetas, e a gente só vai conseguir descobrir, né, discernir através dos dons espirituais. Se não tiver, a igreja que não tem os dons espirituais, ela padece. Pode falar. Eles são sem revogação. Eles não são retirados, eles são sem revogação. Os dons que é dado para nós uma vez, é nós mesmos que espiamos, né? Mas eles não são tirados. Enterramos, né? Enterramos, deixamos de lado. Então, irmãos, provai se os Espíritos são de Deus. Aí quando nós vamos lá para a lição, né? Nós na lição passada, irmão, nós estudamos sobre diferentes formas de ataques que o inimigo da obra de Deus usa para lutar contra os servos de Deus, né? Nós estudamos sobre algumas delas, e hoje nós vamos estudar especificamente, né? Vamos dedicar essa lição ao estudo de como o inimigo ataca por meio dos falsos profetas, né? Como o inimigo usa essa ferramenta, digamos assim, né? Para destruir, para tentar fazer com que a obra de Deus pare. Já falamos na aula passada que isso, o inimigo ele sempre vai atacar, né? Sempre vai arrumar um jeito para fazer com que a obra de Deus pare, né? Então é por isso que às vezes as pessoas não entendem, né? Eu comecei a orar, comecei a dedicar a minha vida e parece que as coisas pioraram, né? Não é, porque quando a gente começa a fazer algo na obra de Deus, o inimigo ele quer fazer de tudo para que você pare, para que você desista, né? Para que não dê continuidade. Então, irmãos, todos nós enfrentamos oposições.
Todos nós vamos enfrentar o ataque do inimigo. Só não enfrente ataque aquele que não está trabalhando. Quem não está trabalhando, o inimigo não tem. Para que eu vou atacar? Né? Então, ele ataca quem está querendo fazer a obra de Deus. O primeiro tópico aqui diz assim: cuidado com os falsos profetas. Cuidado com os falsos profetas. Aí a leitura começa dizendo assim: os samaritanos observaram que os judeus davam muito valor à palavra dos profetas. Nós devemos dar valor à palavra dos profetas, irmãos? Sim. Devemos dar valor? Devemos dar valor? Mas nós estamos estudando que tem falso profeta, irmãos. Como é que nós vamos dar valor? Tem que dar valor, irmão Silvio? Temos que dar valor, sim, né? Não é porque existe um grupo aí que são falsos profetas que nós vamos deixar agora de dar valor às profecias, né? Mas tem acontecido, né? Às vezes, por tanto acontecer, por tantas falsas profecias, por tantos levantes do inimigo usando essa arma, às vezes a gente não quer acreditar mais, né? Às vezes não queremos acreditar mais. Não, deixa para lá, é melhor não ter o esforço, né, de provar, de discernir, de buscar os dons para discernir se isso é de Deus ou não. A gente fala assim, deixa para lá. Foi mais uma vez que o Lucas falou dele ali, né? Mais uma vez o inimigo usou alguém para falar e a gente às vezes deixamos de falar. Não, nós devemos dar valor aos profetas e às profecias, sim. Tem que ter no nosso meio, tem que haver. Amém, irmãos? Amém. Então nós devemos dar valor, né? Com base nisso, como a gente sempre faz, na leitura que nós fizemos aí, leitura em classe, né? 1 Tessalonicenses 5 e 20, está dizendo aí, né? Não desprezei as profecias. Então, já tem aqui a resposta para essa pergunta. Não desprezei as profecias. Independente do que está acontecendo, não desprezei. Temos que dar valor às profecias, sim, né? Tem um outro detalhe, irmãos, que nós devemos levar em consideração, que às vezes o falso profeta é o castigo de Deus para o falso crente, né? Tem isso aí também. Tem uma passagem bem conhecida que nós conhecemos, né, que está lá em 1 Reis 22 e 21, eu gostaria que nós lêssemos aí. Com base nisso que eu estou falando, que às vezes o falso profeta é o castigo de Deus para o falso crente. 1 Reis 22 e 21. Se diz da passagem quando Acabe faz aliança com Josafá, né, e toda aquela passagem quando ele pergunta, né, tem algum profeta de Deus, né, e os profetas começam a falar tudo aquilo que Acabe gosta de ouvir, né? Então o que acontece aí? 22 e 21 de 1 Reis. Os irmãos podem ler, por favor? Então saiu o Espírito e se apresentou diante do Senhor e disse: eu o induzirei, e o Senhor lhe dirá: o quê? Pode ler o 22 também, por favor, irmão. E disse ele: eu sairei e serei um espírito de mentira na boca dos seus profetas. E ele disse: tu o induzirás e ainda prevalecerás, e se fazes assim, agora eis que o Senhor pôs um espírito de mentira na boca dele, de todos os seus profetas. E se falou mal contra ti. Amém. Até aí, irmão Silvio. Vocês viram aí, irmãos? Então, Deus permite. A pessoa quer tanto ouvir, né? Eu quero ouvir um sim da parte de Deus. Então, tem que ser um sim. Eu não aceito não aceito silêncio, quero ouvir sim. O inimigo aproveita essa oportunidade e vai entrar com uma mentira. E foi o caso que aconteceu aqui. Depois, com o tempo, se os irmãos, né, puderem dar uma olhada em todo o contexto, os irmãos vão entender, né? Olha só o que acontece, né? Às vezes Deus permite, né, o falso profeta para o castigo, como castigo para o falso crente. Amém? Eu não digo nesse caso aí, né? Mas assim, muitas vezes até o não do Senhor é sim. Até o não se transforma em sim. Sim, verdade. São tipos de resposta, né? Não tem como. Nós temos que estar bem ligados. O não também é resposta. Silêncio também é resposta, né?
Então, irmãos, aí continuando um pouquinho mais abaixo, em vista das constantes recusas das suas ofertas de amizade, os samaritanos procuraram então influenciá-los por meio de profecias. Tobias e Sanbalates conseguiram subornar alguns profetas, entre eles a profetisa Noadias, a fim de atemorizar Neemias, dizendo que ele estava em perigo de morte e deveria fugir para dentro do templo, para assim salvar a sua vida, né? Então, o inimigo aqui, ele investiu pesado, né? Investiu pesado. Vocês viram que nós estudamos na lição passada algumas armas que ele usou, e aqui o investimento foi pesado. O inimigo não está para brincadeira contra aqueles que estão fazendo a obra de Deus. O inimigo não está brincando em serviço. Ele investe pesado, né? Investiu lá com mentiras, investiu lá com zombaria, e agora aqui ele investe, né, subornando alguns profetas, né? Oferece aqui um dinheiro para que os profetas mentissem contra Neemias, né? O inimigo está investindo pesado para que Neemias, aqui nessa passagem, abandonasse a obra de Deus, né? Nós vemos lá na lição aqui, né, no Neemias capítulo 6, versículo 10, né? Diz assim: entrando ele em casa de Semaías, filho de Delaías, o filho de Metabel, que estava encerrado, disse ele: vamos juntamente à casa de Deus, ao meio do templo, e fechemos a porta do templo, porque virão te matar, virão matar-te, sim, de noite virão matar-te. Então, irmãos, ele investe pesado. Aí nós não podemos baixar a guarda agora nenhuma, precisamos estar atentos aí, fazendo a obra de Deus, como já estudamos a semana passada, mas vigilante também. Precisamos estar vigilante, porque o investimento dele é pesado. Aí, se nós vamos continuar aqui, a lição, né, nos fala aqui sobre Balaão, né? Os irmãos conhecem a história de Balaão, né? Também recebeu ali suborno contra, né, o povo de Deus, para induzir o povo de Deus ao erro. Nós temos que tomar muito cuidado, né? Está lá em Números, no capítulo 22, Números 22 ao 25, ou melhor, é isso mesmo, é no Números 22, em verso 25, né? Nós não vamos ler, depois os irmãos também dão uma olhada nesse contexto, para que os irmãos possam entender melhor sobre tudo isso, que é um exemplo aqui citado, né, na lição, falando sobre Balaão, também recebeu o suborno. Mas eu gostaria também de ler mais dois textos aqui, irmãos, para a gente poder entender melhor essa situação. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 15, e um outro irmão já encontra para nós aí, Judas, capítulo 1 e verso 11, só para nós podermos entender melhor. 2 Pedro 2 e 15. Por favor. Aos quais, deixando o caminho direito, desviaram-se, tendo seguido o caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça. Amém? 2 e 11, né, irmão Fábio? 11? Não, 2 e 15, digo perdão, 15. está certo, 2 e 15, né? Os quais deixando o caminho direito, né? Aí por duas vezes nós vamos ver que é citado Balaão, aí, né? Seguindo o caminho de Balaão, né? Ficou taxado, aceitou suborno, né? Balaão. Então ficou aqui citando pelo menos dois textos que nós, esse que o irmão Fábio leu e o outro que nós vamos estar lendo, né? Sendo citado como Balaão, seguindo o caminho de Balaão, seguindo o exemplo de Balaão, né? Alguém que recebe suborno. Isso é perigoso, né? Quem achou aí Judas 1:11 pode ler, por favor. Judas 1:11. Ai deles, pois seguiram o caminho de Caim, buscando o lucro, caíram no erro de Balaão e foram destruídos na rebelião de Corá. Olha aí, né? Mais uma vez sendo citado Balaão aí. Ficou taxado como alguém que recebe suborno, né? Então, irmãos, mais uma vez aqui preciso falar isso para os irmãos, precisamos estar atentos. O inimigo está investindo pesado, né, contra isso, usando essa arma aí, né, irmãos? Pode falar, pastor. São espíritos enganadores, né? Aqui na leitura, não desprezei as profecias da Nike. Então nós vemos
Olha só, não é de qualquer maneira, né, pastor? Não é de qualquer maneira. Observar até a vida da pessoa também, né? Está trazendo isso. Todo mundo falou ali que Deus não tira o dom. Mas se a pessoa está em pecado, o Espírito Santo já se afastou. Né? Isso. Eu penso que Deus não tira o dom, aquele dom natural. O dom do Espírito, a pessoa está em pecado, ele vai ser usado. Não usar um lado justo, né? Não tem como. Verdade. Agora, o dom naturais que nós recebemos da parte de Deus, até o que vai ser o dom naturais, né? Sim. Isso aí Deus não tira, né? Sim. Verdade. É isso? Verdade. Diz que às vezes a pessoa deixa de lado, né? Deixa de fazer. Os dons existem, é isso, né, moço? O que o senhor quer dizer? Os dons continuam existindo, né? Eles não se revoltam. Deus não tira, mas a pessoa realmente não vai ser usada mais, né? Não tem como. Se está em pecado, está sujo, não tem como usar o vaso sujo mais. Deus não vai utilizar mais esse vaso. Pode falar, meu Zé. O versículo 11 da lição, parte A, diz assim, é uma pergunta que eu estou fazendo, tá? Diz assim, porém, eu disse, um homem como eu poderia? Eu pergunto, que expressão é essa? O que quer dizer com isso? Um homem como eu? O inimigo aí, o irmão Zé, ele usou por várias vezes, atemorizar Neemias. Por várias vezes ele usou essa arma para colocar medo em Neemias. Né? Mas Neemias, como nós sabemos, desde o começo ele estava em oração. Né? Desde o começo ele estava ali com Deus. Então, eu creio que essa pergunta aí, ele coloca assim, eu tenho experiência, eu sei, né? Eu sei da minha vida com Deus. Então, por que eu vou fugir? Né? Por que eu vou fugir? Sou um servo de Deus, por que eu vou fugir? Né? Não tem por que fugir. Né? Eu vou fugir? Não. Quando está na direção de Deus, quando está ali firme com Deus, não foge da luta de jeito nenhum. Né? Pode vir. Mas vão te matar. Igual eu falo assim, vão te matar. Não, homem como eu vou fugir? Não. E daí continuando, depois vou entrar no tempo? Não posso. Nós vamos chegar nesse. É o próximo tópico já aí. Né? Então, irmãos, precisamos tomar cuidado. O inimigo tem usado, né, desses artifícios aí, tem investido pesado. Aí quando nós chegamos aqui no próximo, na parte, no segundo subtópico aqui do tópico 1, diz assim, Neemias tinha o dever de examinar a profecia recebida. Né? Vai responder essa pergunta do senhor mais diretamente, viu, irmão Zé? Quando diz assim, Neemias tinha o dever de examinar a profecia recebida. Então Neemias, quando ao examinar aquela profecia, que é o que o pastor falou, nós temos que examinar. Quando ele examina, ele fala assim, isso aqui não é de Deus não, então por que eu vou ter medo? Né? Por que eu vou ter medo? Não vem da parte de Deus, nós temos que temer, né, o nosso Deus, temer e tremer, né, diante de Deus. Agora o inimigo, não, né? Precisamos estar firme com Deus, maior é o que está conosco. Neemias tinha o dever de examinar a profecia recebida. Irmãos, principalmente, vou usar essa expressão, quem está numa liderança, né? Quem está na liderança tem o dever de examinar. Né? Quem está fazendo uso de um púlpito, né? De uma pregação, de um ensinamento, nós temos o dever de examinar. É o dever, né Vinícius? É o dever de examinar. Né? É o dever de sempre estar atento a tudo. Pode falar. E justamente Neemias, que durante todos aqueles anos lá, no cativeiro, ele está, além das orações, ele está examinando a profecia de Jeremias. Sim. E quando os tempos foram se encerrando, conforme a profecia, ele ficou perturbado. Poxa, o tempo está se encerrando e não vai acontecer nada. Sim. Examinavam o povo, como nós vemos, voltando um pouquinho, como nós vemos lá atrás, né, que os samaritanos, né, os inimigos de Deus, do povo de Deus, percebeu isso. Percebeu, né? Aos judeus dão valor às profecias. Né?
eles examinam lá atrás, Ageu, né, Zacarias, né, examinaram o que eles falaram sobre a construção do templo. Então, vamos usar isso contra eles, né? Vamos usar isso contra eles, aquilo que eles têm, né, que eles examinam, que eles levam em consideração as profecias. Então, nós vamos fazer isso aí. Então, irmãos, até aquilo que nós estamos fazendo certo na obra de Deus, o inimigo vai tramar para usar algo nessa parte. Se formos citar vários exemplos, nós temos exemplo de Daniel aí. Ele não encontrou outro jeito, não, vou pela oração. Ele tem algo que a gente vai pegar na oração. Então, irmãos, orando, vigiando, nós temos que estar vigiando o tempo todo. O inimigo sempre vai usar algo. Amém? Então, Neemias tinha um dever. Então, nós que estamos na liderança, de uma certa forma, precisamos estar mais vigilante ainda. Precisamos examinar o tempo todo, né? E o comentarista diz assim: e ele o fazia, né? Então, Neemias fazia isso sempre estava examinando, né? Primeiro lugar, por que o escritor aqui, o comentarista diz assim, ele afirma com tanta veemência que Neemias fazia? Em primeiro lugar, estranhou a hora para fugir, né? Estranhou a hora para fugir. Como é que manda um cabra valente fugir, Levi? Não tem como, né? Corre, Levi. Corre. Não, eu sou valente, eu vou ficar, né? Essa valentia vem de Deus. A gente fala uma valentia espiritual, vem de Deus. Então, se eu estou firmado com Deus, como já falamos, não vou fugir de nenhum. Então, só por aí já dá para ver que tem alguma coisa errada. Como é que vai mandar um cabra valente fugir? Como é que vai mandar uma pessoa que ora fugir? Né? A pessoa que tem uma intimidade com Deus. Ela não foge de jeito nenhum da luta. Pelo contrário, ele vai à luta, né? Ele vai à frente, né? Se vamos pegar um exemplo na Bíblia, vamos pegar o exemplo de Davi. Está todo mundo correndo, quando ele chega, não, pera, tem um negócio errado aí, gente. Tem um negócio errado aí. Quem é esse homem aí? Ah, isso aí é um valente, né? Está aí há tanto tempo aí já afrontando por Deus. Não pode acontecer isso não, eu vou lá. Ah, você não tem nada. Não, mas eu vou. Então, irmãos, já começa por aí, né? Dá para ver que tinha alguma coisa errada pelo fato de mandar ele fugir, né? Aí, continuando, ele diz assim: um homem como eu fugiria. Além disso, ele observou que não tinha o direito de entrar no templo, uma vez que não era sacerdote. Mais uma vez, né? Mais uma prova de que aquela profecia era uma profecia falsa, né? Mandar fazer algo que ele não podia fazer. Só cabia aos sacerdotes fazer isso, não a ele. Cabe a gente entender, né? Não basta só examinar as profecias, tem que conhecer as escrituras, tem que ler a Bíblia. Porque o Neemias, ele respondeu o que estava na Bíblia. Isso. Ele não tinha a ordem para entrar no templo. São ensinamentos. Nós vamos ver bastante nessa lição sobre os ensinamentos. Precisa ser ensinado. O povo, quando é ensinado, né, ele sabe como agir, né? Sabe, Neemias, como o senhor disse, sabia, né? Sabia muito bem, né? O pastor citou agora há pouco aí, e vamos reforçar mais uma vez aí, 1 Tessalonicenses lá 5:21 diz: examinai tudo, retende bem, examine tudo. Nós temos que ser criterioso mesmo, irmãos. Nós estamos falando da obra de Deus, de algo importante na nossa vida, é a nossa caminhada. Então não vamos deixar passar nada, vamos examinar tudo. Ah, mas isso aqui está certinho, né? Nós vamos ver aqui uma situação, né? Ah, mas isso aí é um profeta velho que está falando. Alguém que tem experiência na igreja. Ah, não é isso, pastor. Ah, foi um pastor que falou, mas vamos examinar. Ah, foi um mocinho que falou, mas foi um professor. Foi o Vinícius que estudou bastante tempo que falou, mas vamos examinar. Não é isso que a Bíblia fala, Vinícius? E nós não estamos errados, irmãos. Então nós precisamos examinar tudo, né? Aqui a lição, o versículo diz assim: examinar tudo. Bereia, tudo, não passava nada, pente fino. Então, irmãos, não é porque não podemos olhar, não, quem está falando tem conhecimento, mas deixa eu examinar, vamos examinar, está na Bíblia? Você não está? Só que aí continuando o versículo diz assim: examina tudo e pega o que é bom, retende o bem, né? Então, estou examinando aqui, ver se aqui não serve, então vou pegar agora, vamos pegar o profeta lá, né, pastor? Vamos, não permite usar o Vinícius. O Vinícius falou isso aqui, então agora, vamos pegar o que está bem, né, o que é bom, né? Vou reter o que é bem, o que é bom para mim. Isso é bom? Vamos guardar. É ruim? Descarta e continua a vida.
Mas o ensinamento é: examine tudo, né? Não deixa passar nada, seja criterioso aí, vamos examinar tudo, né? E quando nós começarmos a fazer isso aqui, irmãos, como a Bíblia diz realmente, todos nós cristãos, você pode ter certeza que a nossa vida espiritual será diferente, né? Os nossos cultos serão diferentes, né? As nossas igrejas serão diferentes. É que nós estamos indo na contramão disso. Temos que caminhar na contramão disso, e isso é perigoso. Então precisamos ter isso em mente, examinando sempre, né? E quem, como disse o irmão Zé, quando nós temos conhecimento da palavra de Deus, não passa de jeito nenhum. Isso aí que está sendo saído aí não serve para mim não, né? Amém, irmãos, até aqui? Vamos continuar aqui, examinando tudo, né? Compreendeu facilmente que tudo não passava de um ardil de Tobias e Sambalate para atemorizá-lo e seduzi-lo a pecar, né? Assim, concluído o exame da profecia, Neemias pôde dizer: conheci que não era de Deus. Olha que coisa linda, conheci que não era de Deus. Quantas pessoas, né, irmãos, que estão aí desviadas, paradas porque acreditaram numa falsa profecia, não examinaram e estão desviados, né? Ah, falou que ia acontecer e não aconteceu, né? Ah, eu ouvi de um púlpito, de alguém que tinha um alto conhecimento, que profetizou, só que não aconteceu na vida e hoje está desanimado. Por quê? Não examinou, porque não buscou a palavra de Deus. A nossa base é a palavra de Deus. Eu falei na quinta-feira, né? Do jovem que parou em frente à porta. Isso. E conversa com ele, ele falou: eu estou desacreditado. Fui embora, não acredito mais. O que será que falaram para ele de Jesus? Não falaram aquilo que aquela mulher ouviu, com certeza. Pois é. Então, irmãos, precisamos ter o discernimento aí sobre todas as coisas, né? Temos o dever de examinar a profecia recebida. Vamos ler um texto aqui, irmãos, bem conhecido também, lá em Atos, no capítulo 16, do verso 16 ao 18. Vamos ver aqui um ensinamento de Paulo, o que Paulo fez, né? Quando ele discerniu o espírito daquela moça. Quem achou pode ler, por favor. E aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem, e tinha um espírito de adivinhação, qual adivinhando dava grande lucro aos seus senhores. Amém? Pode ter, o 16 ao 18, irmão. Em seguida, Paulo a nós clamava dizendo: estes homens que vos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E isto fez por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se ao seu e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, te mando que saís dela. E na mesma hora saiu. Olha, irmão, a importância de examinar tudo, né? Ela estava falando alguma mentira a respeito de Paulo? Não. Estava falando alguma mentira, irmãos? Estava falando. É verdade, isso era a lei de Deus, né? Mas qual que era a intenção ali? Encher o ego de Paulo, né? Era encher o ego de Paulo, né? Deixar Paulo cheio, né? Aí aquilo foi incomodando, a Bíblia diz que aquilo foi incomodando Paulo, né? Ah, se fosse hoje, né, pastor? Né, irmãos? Hoje, nos nossos dias, se alguém chega e fala assim, pregou muito hoje, hein? A pessoa já sai, né? Já soltada. Se não vigiar. Então, olha só, o porquê que manda examinar, tu examine, né? Ah, mas está falando uma verdade, eu vou examinar. Qual a intenção disso? O que o inimigo está querendo com isso? Né? Aqui era encher, né, o ego de Paulo. Então Paulo falou assim, repreendeu, né? E os irmãos prestaram atenção no primeiro versículo, o que eles estavam indo fazer? Estavam indo orar. Eles estavam indo orar. Então olha só, e às vezes no caminho da oração, às vezes quando nós estamos vindo para a igreja, o inimigo vai usar algo para tentar fazer com que nós paramos, né?
Nós fazemos porque nós estamos caminhando para a oração, para o jejum, para a consagração, para fazer a obra de Deus. Amém, irmãos? Então, precisamos, assim como Neemias, examinar tudo. Né? Temos o dever, o dever de examinar tudo, irmãos. Até aquilo que parece ser inofensivo. Ah, mas é tão inofensivo isso, mas vou examinar. Deixa eu ver qual que é a intenção disso tudo. Amém? Vamos conseguir aqui? Vamos para o tópico 2, irmãos. Então, o tópico 1, irmãos, vamos entender, né, que nós devemos provar. E por que devemos provar? Né? Temos alguns exemplos aí que as armas que o inimigo usa, às vezes parecem aquilo que nós estamos recebendo, parece tão inofensivo, mas precisamos examinar. Essa é a primeira lição que nós temos aqui nesse tema hoje. Examinar tudo, né? Não deixar passar nada. No tópico 2 diz assim: a Bíblia revela a existência dos falsos profetas. Né? Eu perguntei para os irmãos, começamos aqui falando se aqui existe, os irmãos concordaram que existe. Né? Nós vamos ver na Bíblia que existe falsos profetas, tanto lá no Antigo Testamento como no Novo Testamento existe, a Bíblia revela que existe falsos profetas. Né? Se formos ver lá em 1 Reis 13, né? Fala de um falso profeta lá. Vamos ver lá, irmãos, para poder entender melhor? É melhor, né? Só citando assim, fica meio 1 Reis, capítulo 13, mais precisamente no verso 9. Vamos ver o que está escrito lá? 13:9? Isso. Pode ler? Pode ler, por favor. Porque assim me ordenou o Senhor, pela sua palavra, dizendo: não comerás o pão, nem beberes água, e não voltarás pelo caminho por onde foste. Isso? Isso. Se nós formos ler, irmãos, o contexto no capítulo 13 todo, os irmãos vão ver uma passagem aí que fala sobre o profeta de Deus indo profetizando, né, sobre falsos, deixa eu só ler o verso 1. Eis que por ordem do Senhor, um homem de Deus veio de Judá a Betel, e Jeroboão estava junto ao altar para queimar incenso. Jeroboão estava queimando incenso. Então o profeta veio para falar contra aquela atitude. Né? Não poderia estar fazendo aquilo. Né? E quando ele profetiza para Jeroboão que ele estava fazendo algo errado, Jeroboão dá uma ordem para que o prendesse. Né? Para que o prendesse. Mas quando ele estende a mão para dar a ordem para prender, a mão dele fica como que estendida, né? Não volta para o lugar. Porque Deus vela pela sua palavra. Quando Deus manda falar, Ele vela pela sua palavra. Né? A primeira lição que nós temos que ter nisso aqui é que Deus vela pela sua palavra. E quando Jeroboão viu aquela situação, ele foi obrigado a reconhecer que ele estava errado e pedir para que o homem de Deus orasse para que a sua mão voltasse ao lugar. E assim o fez, e a mão dele voltou para o lugar. Então, irmãos, uma lição aqui é que Deus vela pela sua palavra. Mas quando chega no versículo 9, como o irmão Levi leu, nós vemos que esse profeta, ele tinha feito a vontade de Deus, como já relatei um rápido relato aqui sobre o que aconteceu. Ele tinha cumprido aquilo que Deus tinha falado. Só que aqui no verso 9, nós lemos que tinha uma ordem da parte de Deus para ele. Né? Havia uma ordem da parte de Deus. O senhor pode ler de novo, por favor? Isso. Porque assim me ordenou o Senhor, pela sua palavra, dizendo: não comerás pão, nem beberás água, e não voltarás pelo caminho por onde foste. Amém? Tinha essa ordem da parte de Deus: não comerás, não beberás água e não voltarás pelo mesmo caminho. Mas daí, enquanto nós seguimos aqui a leitura, nós vamos ler o verso de número 11. Isso, pode ler. Pode ler. Ora, morava em Betel um velho profeta. Seus filhos vieram contar-lhe tudo que o homem de Deus fizera aquele dia em Betel, e as palavras que ele disse ao rei, contaram-nas também ao seu pai. Amém? Morava um profeta velho. Né? Foi aquilo que nós citamos agora há pouco. Né? Aí continuando,
continuando a leitura aí, o verso de número, me ajuda aí, irmãos, o verso de número 15, que ele fala por isso, para ele fazer o contrário do que Deus já mandou. Isso. Então o profeta lhe disse: venha à minha casa comer alguma coisa. O homem de Deus disse, 16: não posso comer com você, nem posso comer pão ou beber água neste lugar. A palavra do Senhor deu-me essa ordem: não coma pão nem beba água, nem volte pelo mesmo caminho por onde você foi. O profeta idoso respondeu, 18: eu também sou profeta como você, e um anjo me disse por ordem do Senhor: faça-o voltar com você para sua casa, para que coma e beba água. Mas ele estava mentindo. Amém? Primeiro, o profeta velho, os filhos chegam e falam assim, contou toda a história que aconteceu, vai acontecer isso e tal, e ele mandou chamar o profeta. Né? E quando chegou aqui, o profeta falou, não, eu tenho uma ordem de Deus, não é para parar, não é para comer, não é para beber, não é para voltar pelo mesmo caminho. Aí o que ele responde aqui? Não, mas eu também sou profeta de Deus. Eu também sou profeta de Deus. E para acrescentar, ele falou assim, um anjo me disse. Né? Um anjo me falou. Foi um anjo me falou. Aí o profeta caiu bonitinho. Né? Caiu bonitinho, se assentou, comeu, bebeu e depois morreu por causa disso. O leão o atacou. O apóstolo Paulo disse assim: quem um anjo vos anuncia outro evangelho, seja nada. Isso. É verdade. Então, irmãos, temos que tomar cuidado. Né? Temos que tomar cuidado. Né? A Bíblia revela a existência dos falsos profetas. Existe um aqui. Velho, né, que parece que às vezes, não, é idoso, então prestar atenção. Não, toma cuidado, examine tudo. Né? Um anjo me disse, não, toma cuidado com isso também, isso é perigoso. Então, essa passagem de 1 Reis 13 conta essa situação aí que a gente deve vigiar. Né? O profeta ele desobedeceu. Né? Lá em 1 Samuel 15, 22 diz que é melhor obedecer do que sacrificar. Né? É melhor obedecer sacrificar. Não, vou sair um pouquinho. Não, obedece. Deus mandou, nem que custa, mas estou com fome. Mas não, obedece. Deus falou para ser dessa forma, vamos seguir dessa forma. Né? Deus vela pela sua palavra, como eu comecei falando aqui sobre 1 Reis 13. Né? Deus velou pela sua palavra. Se ele continuasse, Deus daria o escape, estava feito o trabalho, acabou. Mas não, ele preferiu desobedecer, dando ouvido a quem não deveria dar ouvido. Amém, irmãos? Então, esse é um exemplo aí no Velho Testamento. Fica à vontade, meu amigo. Né? Uma coisa que nós temos que ter em mente, irmãos, não importa quem vem a profecia ou ensino, temos que examinar. Não importa de quem vem, nós temos que examinar, como já falamos aqui. Lá em Atos, no capítulo 17, versículo 11, se não me engano, acho que foi o pastor que citou essa passagem aqui. Vamos dar uma olhada lá, irmãos? Vamos pegar um exemplo no Novo Testamento. 17, verso 11. Atos 17, 11. Achou, irmão? Não é? Ora, estes foram mais novos do que os que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas escrituras e essas coisas eram assim. Que exemplo maravilhoso, né? Os bereanos que o pastor citou. Né? De bom grado eles receberam. Mas tem uma coisa, eles examinavam, né? E de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas escrituras se estas coisas eram assim. Né? Então nós precisamos ter isso, né, gravado em nossa mente, em nosso coração, que nós precisamos examinar sempre, né, independente de quem esteja falando. Amém, irmãos? Pode falar. E o interessante é que assim, tem que examinar. O principal não é nem o que está sendo dito, nem de quem está falando. É se o que disse e quem disse vive conforme a Bíblia. Isso. E o que ele disse está conforme a Bíblia. Aqui em Mateus 24, Jesus está falando dos falsos mestres, ele fala: pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas, que realizarão grandes sinais e maravilhas, para, se possível, enganar até os eleitos. Eles vão realizar coisas,
debatendo com a Bíblia e trazendo mais a pessoa, né? Ah, mas foi o Lucas que disse, o Lucas é X coisas, o Donzinho, o pastor X. Não importa, se não está conforme a Bíblia, foi um anjo que disse, como esse profeta. Foi um próprio anjo que o profeta usou, né? Mas assim, quem disse para ele foi Deus. Então a palavra de Deus, ele tem que levar além da palavra do anjo, né? E no nosso caso, a palavra de Deus é aqui. Tem que examinar, né? O critério é a Bíblia, não o que a gente gostou. Isso. Uma coisa fácil a gente identificar é: está glorificando quem? Está glorificando quem? Está glorificando a Deus? Então está tudo certo. Se for para glorificar a Deus, que é o nosso intuito principal, é de Deus. Agora, quando começa a fugir um pouquinho, igual nós citamos de Paulo, lá não tinha nada, estava falando de Paulo, mas era para encher o coração de Paulo, né? Então, se não é para glorificar a Deus, então tem alguma coisa errada aí, né? E aí nós pegamos um exemplo que nós lemos lá atrás, até já citamos aí na primeira, lá quando fala de Acabe, na 1 Reis 13, né, que nós lemos, ou melhor, deixa eu ver que eu não anotei aqui, irmãos. Mas enfim, quando Acabe e se junta a Josafá, que ele pergunta se tinha um profeta de Deus lá, e surge aquele profeta com a mentira, aquela coisa toda, mais para frente os irmãos vão ver que eles falam assim: mas não tem mais ninguém, não tem Micaías, né? Micaías. Mas esse só fala contra mim. E chegam para ele e falam assim: ó, escuta, você faz o seguinte, você vai lá e fala que todos os profetas estão falando a favor de Acabe. E ele fala: não, só vou falar aquilo que Deus mandar falar. O que Deus mandar falar, nem que custe o que custar, é o que eu vou falar. Então, né, porque os outros profetas estão acostumados a falar para massagear o ego de Acabe. Agora eu sou de Deus, eu vou falar aquilo que Deus mandar. Se não mandar falar, eu vou falar. Se não mandar, paro por aqui. Amém, irmãos? Então, nós temos que tomar cuidado disso aí, né? Os outros falam: Alberto, toma cuidado, todo mundo está falando aí o que ele quer ouvir. Não, mas eu não. Vamos ler lá, irmãos, Isaías 30, capítulo 30, versículo 9 e 10. Eu anotei aqui, irmãos, examinar é o mesmo que peneirar para cima e para baixo. Examinar é o mesmo que peneirar para cima e para baixo. Quem aqui já trabalhou na roça aí que peneirou lá o feijão para cá? Ou outros alimentos, né, para que a casca saísse, para que ficasse só o feijão ali. Então, o mesmo que peneirar, examinar é o mesmo que fazer isso. Peneirar, para que saia todo, fica ali só o que Deus tem, o seu aproveito. Amém, irmãos? Quem achou aí Isaías? Eu, Senhor, para ouvir a sua voz majestosa, e para ver o abaixamento do braço com indignação e ira e labareda de fogo consumidor, e raios de dilúvio e pedras de salai. O senhor leu Isaías 30, versículo 9? Não, 30. Não, 30, versículo 9 Vai lá. a 10. Porque este povo é um povo rebelde, filhos mentirosos, filhos de quem não quer ouvir a lei do Senhor. O senhor leu 10 também, por favor? 10. Que dizem aos valentes: não vigiais, e aos profetas: não profetizeis para o que é reto, dizendo-nos coisas aprazíveis, e vede para nós enganos. Vira aí, irmãos. Porque povo rebelde é esses filhos mentirosos, filhos que não querem ouvir a lei do Senhor. Já começa por aí. Quando não queremos ouvir a verdade, já estamos correndo risco. E estamos aí vivendo uma geração que não gosta de ouvir a verdade. Um dia você está ouvindo, você até mandei para o início, o pastor Eliseu falando: nós precisamos aprender a ouvir não. Precisamos ouvir não. Nós estamos vivendo uma geração que não quer ouvir não, que não quer ouvir palavra que confronta, porque a palavra de Deus ela confronta. Então, não, isso aqui está pregando, isso não é de Deus. Gosto daquilo ali, porque aquele prega algo que me agrada. Aí o versículo continua dizendo assim: que dizem aos viventes: não vejais, e aos profetas: não
profetizeis para nós o que é reto, dizei-nos coisas aprazíveis, e tendo para nós enganadoras lisonjas. Olha o risco, né, que se corria aqui e que estamos correndo agora. O povo diz, não, fala para o Vinícius, não olha, finge que você não está vendo isso aí, né? Não fingir que não está vendo, né, para que o número de cristãos cresça, né, pastor? Acontece isso, né? O importante é a igreja estar cheia ali, né? É isso que interessa, igreja. Não prega isso aqui não, isso aqui é duro demais, a gente não vai aguentar. Né? Esse mesmo pastor que eu citei, ele fala assim que o que desvia a frente não é a palavra, né? Não é pregar a verdade, o que desvia a frente é o pecado. Então nós precisamos pregar a verdade. Está doendo, mas pelo menos mantém firme. Agora, se deixarmos de pregar a verdade, a igreja vai estar cheia. Mas será que nós estaremos povoando o céu? Que isso é o nosso dever. É pregar a palavra de Deus para que todos se salvem. Né? Como ela é, né? Como ela é. Sem arrudez, né? Tirar, sem colocar. Né? Essa é a nossa missão aqui, irmãos. Então nós temos que tomar muito cuidado, né? Para não cair nesse erro aqui. Né? Ó, finge que não está vendo. Né? Minta para nós aí que é mais gostoso. Né? Minta para nós. Tem algumas igrejas, Pode falar. que se diz evangélicas, e elas estão arrastando muito longe. E até tirando as coberturas. Porque venha, fica, não tem problema. Pode fazer o que quiser. Pode dar um nome aqui, mas. Tem bastante, pastor. Eu Sirene que tem vivido Como bastante. diz, né? Vem como está e continua como está. É isso mesmo. Aí, esse foi um exemplo lá no Velho Testamento. Vamos no Novo Testamento, lá em 2 Timóteo 4, verso 2 ao 4. A gente tem vivido bastante isso aí com a Sirene em casa, né? Os irmãos sabem, o Jonathan ele não quer, está meio parado, não quer saber de igreja. Porque a gente recebe, não, leva lá, que aquela igreja vai se sentir bem e tal, mas eu sempre falo para a Sirene, assim, Sirene, se não se sentir bem ouvindo a palavra de Deus, que é o que leva ao céu, não vai adiantar. O que interessa é a palavra de Deus. O que transforma a vida da pessoa é a palavra de Deus, né? Costume, né? Faz parte, mas não muda. O que muda é palavra, né? É palavra. Aquela que você estuda e como diz, você sai com o lombo ardendo. Mas aí você começa a examinar, começa a provar, começa a remoer ali dentro de você e fala assim, meu Deus, isso é coisa boa, né? Coisa boa. Eu não tenho um versículo que diz que amargo, mas depois é doce como mel. Glória a Deus. Então, irmãos, que nós continuamos nesse pensamento, querendo ouvir a palavra verdadeira, aquela que nos confronta mesmo, que essa leva para o céu. 2 Timóteo 4, verso 2 ao 4. Quem pode ler, por favor? Olha o Paulo aí dando conselho a Timóteo. Pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo. Repreenda, corrija, exorte com toda paciência e doutrina, pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmos, segundo seus próprios desejos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Amém? É isso, irmão? Que grande verdade, né? Que grande verdade. Parece que Paulo estava aqui escrevendo para hoje, né? Nossa, dia 2020. Parece que Paulo está sentado numa mesinha escrevendo. Olha, segue esse exemplo aí. Isso aqui vai ser lido na escola dominical. Pregue a palavra instes, né, irmãos? É o mesmo que insistir. Insista. Pregue, insista nela. Né? Pregue a verdade, insista. Né? Que virá um tempo aí que as pessoas farão para si doutores. Para ser doutores. Né? Vamos pegar alguém aqui que vai se preparar para nos ensinar algo que nós queremos ouvir, algo agradável para nós. Então, irmãos, olha como a palavra de Deus ela é maravilhosa para os nossos dias, né? Tão atual, atualizada, digamos assim. Então, temos que tomar cuidado, né? Paulo ensina, pregue aí a sã doutrina, né? Que há tempo, fora de tempo, para redarguar, repreender, exortar com toda longanimidade e doutrina. Né? Então, é essa a palavra de Deus. Ensina, exorta, né? Mas que nos leva para o céu. Amém? Vamos ler
ler também Apocalipse 2, do verso 20 ao 23? Olha o que vai acontecer em quem dá valor a esse tipo de ensinamento. Vamos ler o verso 20 ao 23. Carta de F. Mas tenho contra ti que toleras Jezabel, mulher que diz, profetiza, e ensina a enganar os seus servos para que se prostituam e comam um sacrifício de idolatria. E dê tempo para se arrepender da sua fornicação, porém não se arrependeu. Pois eis que lhe porei sobre uma cama, e sobre os que adulteram, ele virá com ela grande tribulação, se não se arrependesse das suas obras. Amém, irmãos? Olha só, irmãos. Então, para quem gosta desse tipo de ensinamento, né, aqui, a igreja, né, de Tiatira tinha isso aí, né? Tenho contra ti que toleras, né, a Jezabel, mulher que se diz profetiza, né, que ensina e engana os seus servos para que se prostituam e comam do sacrifício, né? Tem algo interessante aqui, irmãos, que às vezes a gente só leva em consideração essa característica de Deus assim, que é Deus ser um Deus misericordioso, né? Eu vou errando, Deus é misericordioso mesmo, né? E Deus é mesmo. Tanto que o versículo de número 21 diz assim: e desde tempo para que se arrependesse da sua prostituição e não se arrependeu, né? Então Deus é tão misericordioso que Ele vai dando tempo, né? Vai dando tempo. A pessoa está ali errando, está ali seguindo esses ensinamentos que nós estamos falando aqui, continua o erro, continua o pecado. Deus fala: mas não está nada acontecendo, acho que está tudo bem, né? Vou seguindo dessa forma, né? Mas se Deus, tudo vai, irmãos, até o momento que Deus quer. Tudo vai até o momento que Ele quer. Chega um momento que Ele fala assim: agora chega, acabou, parou. Tanto que continua no versículo e diz assim: eis que a porei numa cama. Olha o que Deus faz com esses falsos profetas. Chega um momento que Deus fala: agora chega de ficar enganando. Aqui nesse caso, você vai colocar ela numa cama, está falando aqui da profetisa, né? Só que também, para aqueles que gostam desse tipo de ensino, olha o que diz o versículo, continuando assim: e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, se não se arrependerem da sua obra. Mais uma vez a misericórdia de Deus aqui, né? Virá sobre essas pessoas que gostam grande tribulação, se não se arrependerem, né? Se não se arrependerem. Então, irmãos, olha que ensinamento maravilhoso, né? Aí continuando, diz assim: e ferirei de morte a seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda as mentes e os corações, e darei a cada um de vós segundo as suas obras, né? E saberão que eu sou Deus, né? Todas as igrejas vão saber disso, né? E aí diz assim: eu sou aquele que sonda as mentes e os corações, né? Deus conhece tudo, né? Acho que o Salmo 139 que fala, né? Deus sonda o nosso assentar, o nosso levantar, se nós subimos, se nós descemos, se nós deitamos, se nós dormimos, tudo Deus está vendo, tudo está no controle dele. Então, irmãos, tudo vai até o momento que Deus quer, né? Tudo vai até o momento que Deus quer, mas nada fica impune, né? Já falei aqui como saber se o milagre é de Deus, até quando glorificamos a Deus. Se está glorificando a Deus, amém. Se não está, precisamos tomar cuidado. Vamos lá no tópico 3, irmãos. O tópico 3 diz assim: devemos julgar as profecias. Deus quer que a sua igreja revestida com todos os... Desculpa, irmãos. Deus quer a sua igreja revestida com todos os dons do Espírito Santo. Aquilo que eu falei no começo, né? Às vezes a gente para, né? Recebe o batismo com o Espírito Santo, começamos a falar em novas línguas, e aí a gente para por aí, né? A gente está falando aqui que Deus quer a sua igreja revestida com todos os dons do Espírito Santo. A igreja em Corinto deve ser o nosso exemplo nesse sentido. Paulo dirigiu-se a ela dizendo que nenhum dom lhe faltava. Está lá em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 7. O conselho bíblico para nós é seguir o amor e
procurar com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Devemos julgar a profecia. Acreditamos que os dons são para os dias de hoje. Vamos ver lá em Atos 2,39, porque já tem um ensinamento falando por aí, né, que acabou, né? Tem uma classe de pessoas que defendem isso, né, Vinícius? Você pode ajudar, e são os sensacionistas. De ter cessado. Acabou, né? Não é para o nosso dia não, né? Vamos ver o que diz Atos 2,39, para ver se isso tem base bíblica, ou se é para os nossos dias ainda. Quem achou pode ler, por favor? Porque a vossa promessa vos diz a respeito de vós, vossos filhos e todos que estão longe, tantos quanto o vosso Deus vos chamar. Se diz respeito a vós, aos vossos filhos, e a todos que estão longe, e a tantos quanto Deus, nosso Senhor, chamar. Né? Nós entramos nessa classe de pessoas aí, chamado por Deus. Chamado por Deus. Então, é para nós também. Né? Então, é atual. É para nós também. Continua os dons espirituais. Né? Então, nós precisamos aí ter os dons de Deus. Né? Porque a palavra de Deus ou melhor dizendo, Deus quer a sua igreja revestida com todos os dons do Espírito Santo. Então é para nós também, continua viva aí entre nós, né? São para todas as épocas. Amém? 1 Coríntios 1:7, que nós citamos, nós vamos ler também só para colaborar com isso que nós estamos falando aqui. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 7. De maneira que nenhum dom vos falta, esperando a manifestação do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? De maneira que nenhum dom vos falte. Vou fazer uma pergunta aqui para nós. Quem é cachoeirinha? Temos todos os dons aqui? Temos todos os dons aqui, irmãos? É para nós, né? Será que temos todos os dons aqui? Eu acho que não. Pelo menos eu estou aqui há mais de 40 anos, não vi ninguém falar todos os dias, só profecia. Não temos todos os dons. Então, mais uma vez, reforçando que nós precisamos buscar, né? Olha o que Paulo está falando. Até repetir de novo, né? Já que os irmãos concordam comigo, então vamos repetir de novo. Ou tem alguém aqui que não concorda, de repente, né? Temos todos os dons aqui operando. Tem o meu segundo pastor? Temos? Temos, irmão Fábio? Eu acho que tem, só que as pessoas não. Tem medo de usar? Tem medo. Mas eu ainda estou na minha opinião, eu acho que tem. Com mais o dom muito importante é o dom do Espírito. E aí entra nesse estudo que nós estamos aí. Dom de discernimento. Examinar. Nossa. Porque às vezes tem alguém com Espírito Enganador, né? Então, irmãos, não temos, né? Então Paulo aí diz, 11:7, vai buscar, né? De maneira que nenhum dom vos falte. Né? Vamos buscar então, irmãos. Vamos começar, não precisa a igreja, não, mas tem que, eu vou esperar no irmão, não, vamos procurar com nós aqui. Né? Vamos procurar esse grupinho que está aqui, então buscar esses dons aqui. E está disponível para nós, para quem buscar. Então vamos buscar que Deus vai nos dar. Né? Se falta dizer que nós devemos buscar para que nenhum dom nos falte, vamos pedir para Deus então. Amém, irmãos? Então, Paulo não censura, né, a operação dos dons, mas sim a desordem no culto. Vamos ler lá em Atos 2, versículo 12 e 13. Está escrito lá? Atos 2, 12 e 13. Atos 2, 12, 13? Isso. 12. E todos se maravilharam e estavam suspensos, dizendo uns para os outros: que é isso? Que é isso? Dizem. 13. E o outro, zombando, diziam: estão cheios de moço. Sempre. Bebida. Bêbado. É isso mesmo? Tá bom. Então, irmãos, vai ter sempre essa
duas. Vai ter sempre essas duas classes de pessoas no nosso meio. Aqueles que, como diz o versículo 12, né? Todos se maravilhavam, estavam suspensos, dizendo um para os outros. O que é isso de dizer? Né? Todos se maravilhavam. Então vai ter esse grupo assim, de pessoas se maravilhando com o que está acontecendo. Né? Como vai ter um grupo aqui, que é o verso 13, e outros zombando diziam, estão cheios de músculo. Então, porque tem os zombadores, não vou falar. A irmã Dirce falou, e eu até deixei para chegar nessa parte, ela falou assim, às vezes a pessoa fica com vergonha. Viu, irmã Dirce? A senhora falou assim, nós temos às vezes os dons no nosso meio, a pessoa fica com vergonha. Só que sempre vai ter essas duas classes de pessoas. Aqueles que vão se maravilhar por alguém estar exercendo esse dom, como vai ter aqueles que vão zombar. Né? A senhora está bêbada falando isso. Né? Tem outro que está cheio de moço falando isso aqui. Né? Aí levanta Pedro lá, cheio do poder de Deus. Né? Fala, vocês que estão vendo aqui, não é nem bêbado não. É aquilo que está na palavra de Deus. Lá em Joel, capítulo 2. Né? É o conhecimento da palavra de Deus. Quem conhece a palavra de Deus não tem tempo para roubar, não. Está aqui dentro. Isso que você está fazendo está aqui na palavra de Deus. Né? Foi o que Pedro fez. Então, irmão, sempre vai ter esses dois grupos de pessoas. Então, nós devemos julgar as profecias. Né? O despertamento, a lição diz assim que o despertamento ele renova os dons. Né? O despertamento ele renova os dons. Pensando nessa ideia, um pouquinho atrasado, não sei se você já falou referente à questão de Davi e o profeta que pediu ele, o nome? Natan. E Natan, ele fala que tem desejo de construir um templo. E Natan fala, Deus é contigo. Basicamente é uma confirmação que Natan é um profeta que todos reconheciam ele, já tinha até arrependido da vida dos seus pecados, mas ali ele fala que Deus é contigo. Quando ele chega em casa, Deus fala, Natan, não deixe você falar isso, vai lá e volta. Quer dizer, todas as pessoas tomar cuidado, porque Natan era o homem de Deus, era o profeta que não falou mal dele, mas falou da carne. Então, a pessoa tem que examinar, porque Deus fazer a prova de juízes, né, que aparece hoje, vai lá, cara do governo, isso, aquilo, para provar que Deus, senão você cai, mas você cai, não é que Deus. Se Deus falou, já vai falar dele. Mas nós temos que julgar a profecia. É Deus que você falou. Quando ele fica aqui, ouve ou eu, mas se você mas é uma bênção para ele. Mas vai confirmar. Se você quer ouvir, ele interessa tudo. Ele fala que você quer ouvir, você acaba caindo. É o quarto tópico que fala bastante sobre saída. Fala bastante sobre essa situação que o senhor está citando aí. Né? Então, irmãos, é dessa forma mesmo. Temos que tomar cuidado, né? Principalmente com aquilo que nós queremos ouvir. Né? Aí fica fácil para o inimigo, vai dar arma para ele. Naquele momento, então vamos usar alguém para falar isso. Né? Estamos seguindo aqui, irmãos. Falamos sobre essas duas categorias de pessoas que existem aí, né? Sobre os que ficam maravilhados, os zombadores. Né? E agora partimos aqui para o despertamento, renova os dons. O despertamento renova os dons. Quando Deus renova o dom de profecia e os dons de variedade de língua, né, interpretação, por meio de um despertamento espiritual, então se torna necessário que a igreja esteja bem doutrinada para saber como usar os dons espirituais e também como se deve julgar as profecias conforme a palavra de Deus nos orienta. Nós já falamos sobre os ensinamentos, né? 5 minutos. 5 minutos. Mais rápido. Então, irmãos, sobre os ensinamentos, né? Uma igreja bem ensinada, bem doutrinada, né? Ela sabe como usar os dons espirituais. Amém, irmãos? Vamos nesses 5 minutos, então, irmãos, aqui para o tópico 4. O tópico 4 diz assim: por que devemos julgar as profecias? Né? Por que devemos julgar as profecias? 1 Coríntios capítulo 14, versículo 29, vamos ler lá rapidinho. 1 Coríntios capítulo 14 e versículo 29, vamos ver por que nós devemos julgar as profecias. Falem 2 ou 3 profetas, e outros julguem. Que a Bíblia manda, irmãos. Por que nós devemos julgar as profecias?
podemos parar por aí. A Bíblia mandou, tem que fazer. A Bíblia que manda. Ele fala assim, fale um e dois juntos. Então, a Bíblia manda, acabou, por aí. Né? Mas vamos ler também Mateus, Jesus nos ensinando, Mateus 7, 21 e 22. Mateus capítulo 7, versículo 21 e 22. Por que nós devemos julgar as profecias? Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muito me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônio? Em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Olha Jesus ensinando aí. Muitos dirão naquele dia, mas eu profetizei. Profetizou mesmo, né? Mas eu não te conheço. Então por isso que nós devemos examinar, julgar as profecias, né? Porque às vezes está profetizando, não é de Deus, né? Então a Bíblia nos manda fazer isso. Jesus nos ensina aí também essa questão, né? Levi, falar até o papagaio fala. É verdade, ele repete na verdade, mas. Então, irmãos, rapidinho aqui para fechar esse tópico aqui, há pelo menos três fontes, existem três fontes aí de profecias, né? Por parte de Deus, né? Por parte do maligno, né? E daí nós devemos repreender. Por parte de Deus devemos aceitar. Por parte do maligno devemos repreender. Por parte humana, emocional, né? Aí nós devemos ensinar essa pessoa que está errada, né? Quantas das vezes a gente vê, a pessoa começa tão bem, 15 minutos, ele entrega uma mensagem, coisa maravilhosa, aí depois começa a ficar cansativo. Se ele tivesse parado uns 15 minutos, já tinha entregado aquilo que Deus mandou e acabou. Por isso é falta de sabedoria. Precisa ensinar, né? Precisa de ensinamento. Foi como o Fábio acabou de falar. Se Natan tivesse parado por ali, irmão Fábio, mas Natan quis ainda falar alguma coisa, eu falei assim, não mandei você falar isso não. Mandei você falar só até aqui. Você continuou, ou seja, o emocional talvez tenha tomado conta de Natan, como toma conta de muitas pessoas. Pode falar, pessoal. Porque a gente observa que a profecia para revelar as coisas que eu não sei. Sim. As coisas de Deus. Deus vai revelar. Eu que eu sei. Eu sei. Isso. Muitos hoje usa jargões. Aham. Aí fica complicado. Isso. Verdade. É verdade. Amém, irmãos? Então, por que nós devemos? Sem resumo, porque a Bíblia está mandando. A Bíblia manda julgar. Vamos julgar então. Como esse aqui é o nosso manual, nós temos que seguir ela. A Bíblia está mandando. É o que acontece. Vamos fechar. Vamos ver se eu tenho mais um minutinho. O tópico 5 aí. Como devemos julgar? Né? Gálatas 1:8, né? Nós já lemos aqui. Nós vereamos lá. Não foi isso? Gálatas 1:8, é isso mesmo? Vamos ver se é isso mesmo. Gálatas 1:8. Como nós devemos julgar? Quem achar pode ler, por favor. Mas, ainda que nós mesmos, ou o anjo do céu, nos anuncie outro evangelho, além do que já vos tem anunciado, seja anátema. Está aí. Né? Porque como devemos julgar? Ainda que um anjo anuncie, nós devemos ter como anátema. Né? Deixar de lado que isso não nos serve. Né? Através dos dons de discernimento, que está em 1 Coríntios 2,15. Já falei que falar em línguas é o ponto de entrada, então não devemos parar por aí. Recebi o batismo com o Espírito Santo, parei por aí. Não, é o ponto de entrada. Vamos continuar. Já estou acabando, irmãos. Romanos 8,16 nos diz assim. Romanos 8,16. O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Né? Então, como devemos julgar? O mesmo Espírito que está em nós, se é de Deus, aquilo que está sendo falado, ele vai testificar. Isso é de Deus. Isso não é. Né? Então, nós temos que estar bem afinado, né, ao Espírito Santo de Deus. Amém, irmãos? Para finalizar aí, Jó, no capítulo 11, versículo 11. Vamos ver como devemos julgar. Jó 11 e 11.
porque Ele conhece os homens vãos. É o 12 e 11, irmãos, perdão. Porventura o ouvido não provará as palavras, como o paladar prova as comidas? Então, irmãos, precisamos provar as palavras, né? Assim como nós provamos a comida, você que está com sal, você que está sem sal, né? Então, o ouvido também precisa provar as palavras. E depois, irmãos, para finalizar, a revista fala, né, que o linguajar, né, o sotaque, né? Então, nós não somos daqui, irmãos. Nós não somos daqui. Então, quando vem algo dessa terra aqui, você precisa falar, opa, isso aí não pertence à nossa terra, não. Esse sotaque aí é diferente. E Jesus disse, né, eu conheço as minhas ovelhas me conhecem e conhecem minha voz de longe. Então, nós temos que tomar muito cuidado. Amém, irmãos? Desculpa, Deus. Amém. Deus abençoe os irmãos. Agradecendo a Deus por essa palavra.